Muito obrigada. Boa tarde a todos. Desde já e muito rapidamente agradecer o convite que me foi dirigido pelo CDL e pelo SES, na pessoa da doutora Maria Perquilhas e da doutora Madalena Zanha. É para mim um privilégio estar hoje aqui ao lado do Dr. Norberto Martins, com quem comecei e tive o privilégio de acompanhar algumas visitas feitas pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento dos Centros Educativos e do trabalho que aqui se faz, com a descrição que lhe é típica. O Dr. Norberto omitiu aqui um facto importante, é que estas alterações que resultam na Lei 4/2015, que entrou em vigor faz amanhã um ano, são, sobretudo, ou resulta, sobretudo, do acolhimento daquelas que foram as sugestões, digamos assim, conclusões apresentadas no relatório apresentado em junho de 2012 pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Centros Educativos, e eu acho que é importante para todos termos a noção do conteúdo deste relatório para melhor perceber depois todas aquelas que foram as alterações legislativas que o Dr. Norberto aqui também referiu, porque efetivamente sem o acompanhamento no terreno do trabalho que é feito pelos centros educativos, para além das propostas e de um documento apresentado por uma comissão, eu não me recordo, mas sei que em termos políticos havia uma comissão a acompanhar também, um grupo de trabalho. Porque fez uma proposta de alteração, mas que não teve acolhimento. Exatamente, que não teve acolhimento e, portanto, e na qual perdi um ano. Mas, um dia por semana durante um ano. Mas as sugestões explanadas neste relatório foram efetivamente acolhidas, a sua grande parte, e é importante perceber porque estão na base daquilo que nós vamos passar a fazer enquanto advogados, e compete-me a mim, enquanto advogada que tem vindo a acompanhar processos tutelares educativos, manifestar aquilo que é, ou que são os momentos que eu julgo serem importantes na defesa dos jovens, que a lei continua a apelidar de menores, e perdeu a oportunidade aqui de rever esta palavra, teria a sua importância, porque as crianças até aos 12 anos que praticam factos qualificados como crimes, como todos sabemos, são acompanhadas nas comissões de proteção e, portanto, não têm e não são abertos em seu nome um processo tutelar educativo, mas são abertos sim os PPPs, os processos de promoção e proteção, que correm termos ou na comissão ou no tribunal. Importa, e eu vou tentar resumir a minha comunicação, até porque temos todo o interesse em ouvir a doutora Paula, com experiência enquanto magistrada no Tribunal de Família e Menores de Loures, ou na secção, que agora se chama secção. Queria só dar aqui 2 ou 3 notas de artigos e momentos que considero relevantes para o nosso trabalho enquanto advogados. E antes disso, dar também nota do momento e daquilo que é o sistema de intervenção nestas matérias em Portugal e que me parece ser muito adequado face àquilo que se assiste na comunidade internacional em países como o Reino Unido ou como a Escócia, onde a idade de imputabilidade penal começa aos 9 anos ou aos 10 anos. E se fala em interrogatórios, primeiros interrogatórios, e não em audição do jovem, como nós temos na nossa lei. E, portanto, aqui a Lei Tutelar Educativa assume, e aqui as palavras têm muito significado, na medida em que nós importamos muito daquilo que é o esquema do processo penal, mas de facto nós afastamos-nos e premiamos as características específicas do que é um jovem entre os 12 e os 16 anos que necessita de ser educado para o direito. Efetivamente, faz agora um ano que a lei entrou em vigor e eu estive, e provavelmente outros colegas tiveram a oportunidade de estar, num congresso em Maastricht, onde nós trocámos experiências com pessoas que vêm dos Estados Unidos e que vêm da Escócia e de Inglaterra, onde os jovens entre os 12 e os 16 anos podem, por exemplo, prescindir da presença de um advogado, que é uma garantia que nós, em Portugal, damos como adquirida. E, portanto, aqui eu sou otimista e elogio o sistema que passou a vigorar em 2000, porque são novas leis. Depois de um século com a Lei de Proteção da Infância, são novas leis e 15 anos, em 100 anos, é muito pouco. Eu recordo aqui também daquilo que foi a experiência no terreno que tive, que o modelo de intervenção protecionista
apesar da lei ter entrado em vigor em 2000, se manteve. Até 2006 nós ainda tínhamos centros que acolhiam menores vítimas e menores delinquentes. Portanto, a logística que é necessária e que foi necessária para esta reforma que foi concluída em 99 e que nos trouxe a Lei de Promoção e Proteção e a Lei Tutelar Educativa, nem sempre é fácil e, como disse há pouco, relativamente às casas de autonomia e aos artigos 158A e B, vamos ver quanto tempo será necessário para podermos ter o período de o pós-execução da medida e vamos ver quanto tempo temos que aguardar para poder implementar este acompanhamento intensivo e as medidas de autonomia. Penso que, enquanto advogado, o nosso papel surge, obviamente, com relevância em 3 momentos, e eu vou tentar sintetizar, a saber, no fecho do inquérito, no início do inquérito, quando somos chamados para acompanhar o menor a ser ouvido. E, portanto, neste momento, a nossa presença é obrigatória, e, portanto, é uma garantia que conquistamos nos últimos 15 anos e é um momento importante. Apesar de não termos acesso ao processo, de acordo com o artigo 41, o processo é secreto até ao fecho do inquérito e, portanto, ao contrário da regra do processo penal que agora vigora, não temos acesso aos autos, não podemos consultá-lo, podemos sim conhecer o menor e acompanhá-lo no momento em que ele primeiramente é ouvido. E aqui a lei permite a presença dos pais, sendo certo que os direitos dos pais saem na Lei Tutelar Educativa reforçados e, na prática, muitas vezes nos tribunais nós vemos o constrangimento entre crianças que estão institucionalizadas e que foram abandonadas, entre aspas, ou por algum motivo certamente que constitui o perigo, porque de outra forma não tinham sido institucionalizadas, são confrontados com os pais e este momento para nós advogados nem sempre é fácil de gerir, até porque aquilo que deviam ter sido a assunção das responsabilidades foram sim uma demissão e a lei aqui confere efetivamente muitos direitos e o acompanhamento dos pais na execução das medidas e a presença dos pais tanto na audição como na audiência prévia como na audiência final, mas na prática muitas vezes este é um momento que me parece a mim como advogada difícil de gerir e que importa às vezes falar separadamente com o jovem e com os pais, mas certamente que os meus ilustres colegas, aliás uma audiência aqui repleta de ilustres colegas e magistrados terão tanta experiência ou mais, certamente mais do que eu, para saber como delinear a estratégia. Nesta estratégia parece-me a mim importante conciliar aquilo que diz a Lei Tutelar Educativa com aquelas que foram as alterações introduzidas na Lei de Promoção e Proteção. E isto no que concerne à regra prevista no 81 da Lei de Promoção e Proteção, 43 da LTE e 11 do novo regime que concilia a ideia da pensação dos processos. E, portanto, aqui reside uma alteração significativa na medida em que, no artigo 81, até mais especificamente do que aqui a LTE, se prevê que quando, e agora vou ler, relativamente à mesma criança ou jovem forem instaurados sucessivamente ou em separado processos de promoção e proteção, inclusive na Comissão de Proteção, portanto, a correr termos na Comissão, o tutelar educativo ou relativo a providências tutelares, isto podem ser responsabilidades parentais, incumprimentos, adoções, qualquer tutelar cível previsto no regime geral, que também entrou em vigor em outubro do ano transato, devem os mesmos correr por apenso, independentemente do respectivo Estado. Esta é a novidade que esta alteração ao artigo 81 traz, porque antigamente a pensação destes processos estava nas mãos da decisão do juiz. O juiz afirma não só do Estado em que estavam os processos, para depois decidir, com base no interesse da criança, se deveria ou não apensar os processos. Neste momento, o que se passa, ou aquilo que me transmitiram as técnicas das comissões de proteção, é que já há a prática dos tribunais enviarem
ou a pedirem informação sobre os processos que estão pendentes nas comissões para poder pensar aos tutelares educativos que estão a correr termos nos tribunais. Relativamente aos tutelares cíveis, o artigo 11 também especifica isto mesmo, que deve haver uma apensação. Esta apensação vem, na minha ótica, resolver uma questão que diz respeito à articulação que muitas vezes era difícil entre aquele que é o nomeado, o defensor da criança num PPP, quando há motivos para nomear, o defensor ou o mandatário no processo tutelar educativo e muitas vezes, como sabem, em nome do mesmo menor corre ainda o processo crime, como referiu o Dr. Norberto, e um processo tutelar cível. Portanto, em nome do mesmo menor nós podemos ter 4 processos a correr em simultâneo. Claro que poderão ter fases diferentes, mas que podem as medidas ou as penas aplicadas num processo de crime atropelar aquilo que se estava a delinear ou a programar num processo de promoção e proteção ou num processo tutelar educativo. E, portanto, a articulação entre advogados, não sei se a nomeação oficiosa vai entender que agora se nomeia ou que é extensível a nomeação de um processo de promoção e proteção ao processo tutelar educativo. Isto é uma questão de apoio judiciário que eu também ainda não sei, mas parece-me que também aí surgiram ou surgirão alterações, mas esta articulação é efetivamente importante, ou pareceu-me sempre importante, não só enquanto fui técnica de uma CPCJ, porque a falta de informação entre mandatários ou entre técnicos, às vezes ainda não há um processo judicial, portanto, entre os técnicos das comissões e os mandatários ou defensor oficioso no tutelar educativo, era essencial para a defesa, não só para percebermos o que se passava na família daquela criança, mas também todo o seu percurso antes de avançarmos para a audiência prévia, porque antes de avançarmos para a audiência prévia, que é o segundo momento em que estamos presentes e que é importante conhecer sobre a vida do jovem o máximo que conseguirmos, e muitas vezes não é fácil se não consultarmos e se não tivermos acesso aos processos. A apensação surge aqui agora como uma regra imperativa e faz todo o sentido e vai certamente ajudar-nos, enquanto advogados, a melhor defender o jovem em causa. Relativamente ao cúmulo jurídico, eu penso que também é uma novidade que nos diz respeito e vai ser importante, porque também vamos estar presentes neste momento, e o cúmulo vem também na sequência de uma sugestão feita pela Comissão. Nós tínhamos uma situação completamente irregular, que era o cumprimento de medidas sucessivas. Apesar da lei prever os 21 anos como o topo, ou a idade limite para o cumprimento das medidas tutelares educativas, nós podíamos ter uma aplicação de uma medida institucional de 2 anos, outra institucional de 2 anos e outra institucional de 2 anos, em processos diferentes, que não cumulava. É uma regra essencial no direito penal e que aqui tomou forma e que nos parece, de acordo com o que os técnicos da área da sociologia, antropologia, psicologia revelaram e que foi conhecimento da Comissão, parece essencial haver um cúmulo, haver um cumprimento de uma medida não superior a 3 anos, e a lei já previa isto, mas depois na prática não a aplicava, porque estas medidas sucessivas havia aqui uma contrariedade dentro da nossa lei tutelar educativa, que aqui sai esclarecida e premiada a situação de não forçar e de não cansar o jovem pela intervenção sucessiva e muito duradoura. O cúmulo, portanto, é também uma novidade para os advogados que é relevante. Há um outro momento, obviamente, pós a audiência prévia, que é importante termos, e eu não vou fazer aqui a síntese, porque eu tinha aqui preparada a síntese do processo tutelar educativo, desde a notícia do facto até à execução da medida, mas não o vou fazer porque eu penso que o Dr. Norberto já o fez de certa forma e também não quero amassar-vos com repetição daquilo que pode ser a leitura da lei e, portanto, não interessa tanto estarmos aqui a repetir qual é o início e o meio e o final e quais são os artigos que vamos aplicar. Importa, e quero aqui partilhar, que me parece essencial que na audiência prévia
se tenha a noção de que o Instituto da Suspensão, que também saiu aqui reforçado, para aqueles que são considerados os factos qualificados como crime, as pequenas bagatelas, deve ser utilizado em detrimento de uma aplicação imediata de uma medida não institucional. Muitas vezes nós, na audiência prévia, aquilo que fazemos é aconselhar o jovem a que haja uma aceitação daquela medida de acompanhamento educativo ou daquele cumprimento de regras e, por vezes, há pouco aprofundamento e já há aqui alguns comentários à lei que vão por parte de outros procuradores que têm feito referência a esta questão, que o regime e o Instituto da Suspensão não é tantas vezes utilizado nem peticionado pelos advogados que aceitam na audiência prévia imediatamente a medida que o procurador propõe. E muitas vezes esta medida, como disse, o princípio é o da necessidade, de educação para o direito, e este deve ser, assim como o interesse superior nos rege na proteção, na tutela, nos processos tutelares educativos, o princípio orientador é sempre o da necessidade e o princípio da atualidade e, portanto, há que ter em conta estes dois princípios neste momento que é a audiência prévia, onde muitas vezes se fecha o processo com a aplicação de uma medida não institucional. Porque, obviamente, que as outras medidas implicam não só um coletivo, com os juízes sociais, mas implicam uma audiência final. Nesta audiência, que segue o princípio da oralidade, tal como no processo penal, faz-se a prova e aqueles factos que não resultam provados não podem permitir a aplicação de uma medida e, portanto, aqui decorre o processo penal a falar, aquilo que não fica provado na audiência impede que depois seja aplicada a medida. Na fase, sendo provada e sendo aplicada a medida de internamento, é importante ter a noção de quais são os timings em que o advogado deve continuar na execução da medida a peticionar, a visitar o jovem, porque o artigo 137 e 138 também nos exigem, já na execução da medida, um esforço adicional de perceber como é que as coisas estão a ocorrer no centro educativo e, podendo nesta medida, por exemplo, pedir volvidos 3 meses ou 6 meses, porque a lei prevê uma revisão obrigatória de 1 ano, mas nós podemos, volvidos 3 meses ou 6 meses, pedir que esta revisão seja feita. E para isto é preciso o contacto direto com o jovem, o contacto direto com o educador, o contacto direto com os centros educativos. De outra forma, não podemos temos acesso aos relatórios que são feitos obrigatoriamente, devolvidos 6 meses, 1 ano, mas o jovem pode, devolvidos 3 meses, ter, não são obviamente muito frequentes, mas se tem um progresso e um caminho excepcional no espaço de 3 meses, nós podemos e devemos pedir a revisão e pedir a revisão da medida. Claro que não estou a falar em casos como todos sabemos, como o homicídio, sendo a medida ou sendo aqui o facto qualificado como crime muito grave, é difícil, tendo em consideração a gravidade também dos factos, que o centro educativo e que os educadores considerem que se pode substituir a medida envolvido 1 ano. Mas noutro tipo de situações, eu penso que é importante aí a nossa figura e é importante também no final da medida. Estes artigos 158, 158A e B também vêm determinar que é por decisão do juiz, mas nós, advogados, devemos peticionar que este acompanhamento intensivo, é assim que se chama, não estou a dizer nenhuma asneira, seja antes da saída, a supervisão intensiva seja iniciada antes do momento da saída do centro educativo. É muito importante a saída e é muito importante na medida em que nós não queremos que se vejam frustradas aquelas que foram as aquisições deste jovem dentro do centro educativo. E estas foram as preocupações, eu penso que a maior preocupação talvez a falta de follow-up em Portugal sobre aquilo que se está a fazer depois da saída ou quando o jovem sai do centro educativo. Nós temos algumas amostras, eu, aliás, em conjunto com o Dr. Ricardo Martínez, pude fazer entrevistas no âmbito de um projeto internacional onde tivemos que apresentar os resultados de Portugal, mas entrevistámos in loco, no estabelecimento prisional, jovens a cumprir penas entre os 20 e os 26 anos e, portanto, pudemos perceber o ciclo vicioso
que se vai estabelecendo, e portanto isto não são opiniões, isto são dados que são recolhidos ao longo do trabalho de vários anos, nomeadamente pela Comissão, onde se percebe que as crianças que são institucionalizadas, muitas vezes da instituição de acolhimento passam a um centro educativo e do centro educativo passam diretamente a um estabelecimento prisional. E obviamente que este ciclo vicioso que se impõe quebrar implica, da nossa parte, dos advogados, até mais, talvez porque os magistrados decidem, mas nós acompanhamos de forma próxima estes jovens e somos nós que falamos por eles, e é isso que é advogar, é falar em tribunal, e portanto eu penso que aqui ao advogado é exigido um acompanhamento muito próximo deste jovem, até porque os tempos são diferentes dos tempos do adulto, e no processo penal, e quem faz processo penal, assim que a medida começa a ser cumprida, estou a ceder o meu tempo, estar mais descansados. Nos timings e nos tempos do jovem, penso que temos todos que ser céleres e ter resultados durante e no pós-saída, nos casos da medida de internamento. Pronto, eu vou terminar, tinha aqui mais questões para vos deixar, mas pronto, deixo depois o escrito e aquilo que entenderem, os elementos que tenho também de gráficos, posso deixá-los para quem entender. Muito obrigada.